Um outro ato de prescrição também, pessoal, é a prescrição farmacêutica, né? A prescrição farmacêutica ela pode ser realizada pelo farmacêutico, né? Então, nós não temos só prescrição também de médicos, dentistas, veterinários, nós temos também a prescrição farmacêutica. E eu vou deixar esse vidinho aqui, onde fala sobre a prescrição farmacêutica e como funciona essa prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica tornou-se um tema amplamente discutido pelo setor após a publicação da Resolução número 586 de 2013 pelo Conselho Federal de Farmácia. Essa resolução tem por objetivo a regulamentação da prescrição farmacêutica no Brasil. A legislação acaba regulamentando uma prática comum nas farmácias e drogarias, a indicação de medicamentos. Além disso, consolida a tendência de maior integração do farmacêutico com os demais profissionais de saúde. Nos casos em que os pacientes têm algum transtorno menor, podem ser indicados os medicamentos isentos de prescrição médica. Com a prescrição farmacêutica, a indicação desses produtos confere maior responsabilidade ao farmacêutico e intensifica o cuidado com a saúde do paciente. Em países como a Inglaterra, a prescrição farmacêutica é comum e existe há vários anos. Neste tipo de sistema de saúde, a prescrição de alguns tipos de medicamentos por profissionais não médicos favorece as necessidades e cuidados com o paciente, pois aumenta o acesso e reduz os custos do sistema de saúde. Entretanto, é importante ressaltar que o objetivo não é ultrapassar os limites de atuação do profissional médico, mas sim conferir as responsabilidades do profissional farmacêutico em relação ao paciente. O ato de prescrição engloba recomendações sobre a opção terapêutica, a oferta de serviços farmacêuticos ou o encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde. Para o farmacêutico, o ato de prescrição pode propiciar a valorização da profissão, uma vez que essa contribui para zelar pelo bem-estar da população. Vejamos agora o conceito de prescrição farmacêutica. É o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas. Vou deixar aqui rapidinho, pessoal, para vocês copiarem o que é prescrição farmacêutica. Problemas de saúde. Esse serviço representa uma forma de atuação clínica do farmacêutico e deve ser focado na saúde e nas necessidades do paciente. A prescrição farmacêutica somente pode ser efetuada por um farmacêutico e esse deve estar registrado no Conselho Regional de Farmácia de seu estado. O farmacêutico deve embasar sua prescrição em evidências científicas e estar em conformidade com os princípios éticos, bem como as legislações e políticas de saúde existentes no país. Outra informação importante é que a prescrição farmacêutica poderá ocorrer em diferentes estabelecimentos, não somente em farmácias e drogarias, mas também em consultórios, serviços e níveis de atenção à saúde, sendo que sempre deve ser respeitado o princípio da confidencialidade e a privacidade do paciente no atendimento. Cabe ressaltar ainda que o farmacêutico não pode modificar a prescrição de medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor, salvo quando previsto em acordo de colaboração, sendo que nesse caso a modificação, acompanhada da justificativa correspondente, deverá ser comunicada ao outro prescritor. O farmacêutico pode prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exige a prescrição médica. Assim, podem ser prescritos medicamentos industrializados e preparações magistrais alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais e drogas vegetais.
Dentre os medicamentos que podem ser prescritos pelo farmacêutico, podemos destacar as seguintes classes de MIPs: antiacneicos tópicos e adstringentes para tratamento de acne vulgar e rosácea, como produtos dermocosméticos. Antiácidos e antieméticos para tratamento de dispepsia, dor de estômago, náuseas, como por exemplo hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e dimenidrato. Antibacterianos tópicos, como a bacitracina e neomicina. Antiespasmódicos para alívio da cólica menstrual, biliar, renal ou intestinal, por exemplo, a escopolamina. Antihistamínicos para tratamento de alergias, tais como a loratadina. Antisseborreicos para tratamento de caspa e seborreia, como os shampoos com cetoconazol. Antissépticos orais, indicados no tratamento de aftas, dor de garganta e profilaxia das cáries. Antissépticos, fluidificantes e umectantes nasais. Colírios para umidificação e antissépticos. Medicamentos para assaduras, dermatite de fraldas e dermatite de contato. Aminoácidos, vitaminas, minerais e suplementos vitamínicos. Analgésicos, anti-inflamatórios para alívio de dores e febre, como ibuprofeno, dipirona, naproxeno, cetoprofeno e paracetamol. Antifisséticos para alívio de flatulências e desconforto com gases, como a simeticona. Antifúngicos tópicos para o tratamento de micoses de pele e unhas. Antiparasitários orais e tópicos. Escabicidas para tratamento de infestação por piolhos, sarna, escabiose, carrapatos, pediculose, lêndea. Antitabágicos à base de nicotina para alívio dos sintomas decorrentes do abandono do hábito de fumar, bem como alívio dos sintomas da síndrome de abstinência. Ceratolíticos para o tratamento de calos e verruga vulgar. Cicatrizantes. Descongestionantes nasais, indicados nos casos de congestão e obstrução nasal. Emolientes e lubrificantes cutâneos e de mucosas. Expectorantes, mucolíticos para tosses produtivas. Sedativos da tosse, indicados em caso de tosse seca. Laxantes, catárticos utilizados na prisão de ventre, obstipação intestinal e constipação intestinal. Reidratante oral. Relaxantes musculares para alívio de torcicolo, contratura muscular e dor muscular. Tônicos orais e estimulantes do apetite. O farmacêutico com título de especialista em homeopatia ou antroposofia, reconhecido pelo Conselho Regional de Farmácia, ainda poderá efetuar a prescrição de medicamentos dinamizados. A fim de efetuar uma prescrição farmacêutica adequada, o profissional deve manter atualizados seus conhecimentos e garantir que o ato da prescrição esteja fundamentado em conhecimentos e habilidades clínicas que abranjam as boas práticas nos seguintes temas: fisiopatologia. Entender o mecanismo das doenças e como estas afetam o corpo é fundamental para decidir sobre o medicamento mais adequado. Semiologia. Compreender os sinais e sintomas das doenças que acometem os seres humanos é muito importante para o diagnóstico da maioria das enfermidades. Assim, o farmacêutico necessita deste conhecimento tanto para efetuar a indicação de um medicamento, quanto para encaminhar o paciente a outros profissionais quando necessário. Farmacologia. O farmacêutico é o profissional que detém o conhecimento acerca do arsenal de medicamentos existentes, principalmente em relação ao mecanismo de ação das drogas. Para efetuar uma prescrição adequada, é necessária a constante atualização desses saberes. Interações medicamentosas. Uma das principais contribuições que o farmacêutico pode dar no tratamento da população é verificar a existência de interações medicamentosas em pacientes que utilizam mais de uma droga. Farmacovigilância. Outra contribuição possível do farmacêutico é investigar a presença de sintomas causados por efeitos adversos ou até mesmo problemas relacionados ao medicamento. A identificação e resolução desse tipo de problema pode aumentar a adesão do paciente ao tratamento. Comunicação interpessoal. Além da parte técnica, a comunicação com o paciente é fundamental. O farmacêutico precisa entender o que está sendo dito e o que o paciente está ou não entendendo. Agora, acompanhe as etapas da prescrição farmacêutica. O processo de prescrição farmacêutica é constituído das seguintes etapas:
identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde, definição do objetivo terapêutico, seleção da terapia ou intervenções relativas ao cuidado à saúde, com base em sua segurança, eficácia, custo e conveniência dentro do plano de cuidado, redação da prescrição, orientação ao paciente, avaliação dos resultados e documentação do processo de prescrição. No ato da prescrição, o farmacêutico deverá adotar medidas que contribuam para a promoção da segurança do paciente, entre as quais se destacam: basear suas ações nas melhores evidências científicas, tomar decisões de forma compartilhada e centrada no paciente, considerar a existência de outras condições clínicas, o uso de outros medicamentos, os hábitos de vida e o contexto de cuidado no entorno do paciente. Estar atento aos aspectos legais e éticos relativos aos documentos que serão entregues ao paciente. Comunicar adequadamente ao paciente, seu responsável ou cuidador, as decisões e recomendações de modo que estes as compreendam de forma completa. Adotar medidas para que os resultados em saúde do paciente decorrentes da prescrição farmacêutica sejam acompanhados e avaliados. Veja agora alguns aspectos práticos. A prescrição farmacêutica deverá ser redigida em português, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, de preferência utilizando-se a denominação comum brasileira, sem emendas ou rasuras. Além disso, a prescrição farmacêutica deve conter os seguintes componentes mínimos: identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou do serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado, nome completo e contato do paciente, descrição da terapia farmacológica, quando houver, incluindo as seguintes informações: nome do medicamento ou formulação, concentração, dinamização, forma farmacêutica e via de administração, dose, frequência de administração do medicamento e duração do tratamento, instruções adicionais, quando necessário. Descrição da terapia não farmacológica ou de outra intervenção relativa ao cuidado do paciente, quando houver. Nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no Conselho Regional de Farmácia. Local e data da prescrição. Por fim, veja outros aspectos que devem ser considerados pelo farmacêutico ao prescrever um medicamento. Deve ser garantido o sigilo dos dados e informações do paciente obtidos em decorrência da prescrição. O farmacêutico deverá orientar suas ações de maneira ética, sempre observando o benefício e o interesse do paciente, mantendo a autonomia profissional e científica em relação às empresas, instituições e pessoas físicas que tenham interesse comercial ou possam obter vantagens com a prescrição farmacêutica. A prescrição não pode ser utilizada como meio de propaganda e publicidade de qualquer natureza. Deve-se manter registros de todo o processo de prescrição. Finalmente, quando o farmacêutico notar que o transtorno que acomete o paciente é de maior gravidade e entender que há necessidade de um diagnóstico, o paciente deve ser encaminhado para o médico. Chegamos ao fim de mais esse curso rápido, gratuito do treino